Capítulo 12. Prevenindo ataques. Você pode ter que travar uma batalha mais que uma vez para poder vencê-la. Margaret Thatcher. Bárbara, estou ligando do meu carro. Pan se envolveu num acidente de automóvel. Há um engarrafamento e eu não consigo chegar até lá. Ligo novamente quando tiver mais informações. Bob Anderson desligou o telefone. A investida do inimigo. Subtítulo. O que aconteceu? Permaneci segurando o telefone na mão, atordoada pelo telefonema. Pan havia combinado de me pegar em casa em 10 minutos, pois eu iria pregar no culto noturno da minha igreja. Também tinha combinado de me levar à igreja naquela tarde. Ela havia começado a trabalhar em meu ministério 2 semanas antes. Não era apenas uma pessoa com um tino para negócio, mas também era uma amiga muito próxima. Como poderia eu pregar na igreja em cerca de meia hora se não sabia nada sobre a situação em que se encontrava minha querida amiga? Senhor, envolva Pan e Bob com seu amor e proteção, orei. Ordene que uma equipe de médicos de sua própria escolha cuide de Pan. Libere seus anjos para batalhar por eles. Enquanto o Senhor estiver cuidando dessa situação, Pai, preciso de sua graça e paz. Após o culto da noite, eu e Dali nos dirigimos ao hospital. Bob estava lá e nos passou as últimas notícias. Pan estava se dirigindo para minha casa quando um motorista bêbado cruzou diversas faixas da rodovia e ultrapassou o canteiro central e cruzou novamente outras faixas do tráfego e bateu na traseira do carro de Pan, que nem mesmo viu. Diversas pessoas foram testemunhas do acidente. O carro de Pan tombou e rolou para fora da rodovia. Mais tarde, ela se lembrava de sentir o carro rolando e de fazer uma oração de uma só palavra: Jesus. 5h30 depois, o cirurgião completou seu trabalho de conectar os ligamentos e de dar alguns pontos após a cirurgia. Quão agradecidos ficamos ao saber que o rosto de Pan estava intacto e os ferimentos se reduziam a pequenos cortes que precisavam de alguns pontos. Contudo, o carro deu perda total. Muito embora estivéssemos agradecidos ao Senhor por sua proteção, agora tínhamos um problema no ministério. Pan não poderia realizar nenhuma de suas atividades no escritório por alguns meses. Sua mão precisaria de fisioterapia diversas vezes por semana, onde encontraríamos uma pessoa para substituí-la. No domingo seguinte, Marilyn dirigiu-se a mim na igreja e disse: Bárbara, sinto que o Senhor me diz para ajudá-la no ministério. E quando você pode começar? Perguntei ansiosa, pois já tínhamos trabalho acumulado e precisávamos urgente de ajuda. 2 semanas após Marilyn começar a trabalhar no ministério, seu esposo chegou ao estacionamento a tempo de ver alguém acabando de roubar o seu carro. Algumas semanas depois, o carro foi encontrado numa vala cheia de água. Não havia jeito de consertá-lo. Marilyn e Gary agora precisavam de um novo veículo, mas não tinham condições financeiras para adquirir um. Alguns dias depois, um casal da igreja vendeu-lhes um de seus carros por um preço bastante razoável. Após estacionarem o novo carro em casa, foram a uma igreja participar do velório de uma jovem garota que havia sido violentamente assassinada. Deixando a igreja, Marilyn e Gary subiram para entrar na rodovia e, ao alcançarem a estrada, uma mulher no carro próximo sacou uma arma e apontou-a na direção deles. Quão grato eles ficaram por aquela mulher não ter puxado o gatilho. Contudo, eles estavam retornando de um velório e ter passado por essa situação não melhorou em nada o estado emocional deles. Ao chegar em casa, eles notaram que o carro que eles tinham acabado de adquirir fora roubado. Qual seria o problema?
Porque essas coisas estavam acontecendo com as pessoas que trabalhavam para mim? Como o inimigo podia ter acesso a essas vidas de pessoas cheias do Espírito? Havia alguma porta aberta permitindo ao inimigo ter acesso? Se sim, onde? E se a porta estava aberta, como deveríamos fechá-las? Senhor, eu orei. Preciso ter uma resposta. Eu não colocarei outra pessoa no ministério até que eu saiba o que fazer. E por diversos dias jejuei e orei. Comecei a fazer minha lista mental de considerações espirituais. Primeiro ponto, todas estas pessoas estavam caminhando com o Senhor. Segundo ponto, não havia nenhum pecado na vida dessas pessoas da qual tivéssemos conhecimento. Terceiro, seus lares estavam em ordem. Quarto, todos estavam servindo ao Senhor da mesma maneira que podiam. Por que então estávamos enfrentando tanta tragédia? E as dificuldades pelas quais estávamos passando poderiam ser parte do ataque do inimigo? Sentíamos que sim. O crescimento do ministério requer aumento da intercessão. Subtítulo. Após diversos dias de oração, o Senhor me revelou um princípio espiritual que mudou a minha vida e a vida do meu ministério. Para cada expansão ou crescimento do ministério, é necessário que haja um correspondente aumento na base de intercessão, para que possa ser preservado. Uma verdade simples: por que eu não havia percebido isso antes? E como eu poderia aumentar essa base de intercessão? Refleti sobre a oração e a intercessão que eram realizadas em meu ministério. A intercessão já era parte vital do meu ministério. Eu não apenas ensinava e demonstrava como orar, eu mesmo orava. Um dia normal para mim incluía diversas horas em oração e estudo bíblico. Cerca de 200 intercessores por todos os Estados Unidos oravam por mim regularmente. Todos os meses, eu lhes enviava uma carta de oração para mantê-los informados das necessidades que tínhamos de oração. Diversos retiros eram feitos para encorajar e fortalecê-los. Agora eu precisava de uma nova estratégia. Aparentemente, a base atual de intercessão não era suficiente para manter o crescimento do ministério. Uma palavra muito familiar me veio à mente e dela não sairia. Talvez Deus estivesse tentando me dizer alguma coisa. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 pôr em fuga 10.000? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Talvez 10.000 estivessem contra nós e tivéssemos apenas 1.000 tentando colocar o inimigo para correr. Isso poderia explicar nossa dificuldade. Comecei a compreender a necessidade de uma unção corporativa. Muito embora houvessem 200 intercessores orando, todos moravam em lugares diferentes e oravam sozinhos. O que aconteceria se os intercessores de uma mesma área se reunissem para orar juntos? O texto de Deuteronômio indica que não haveria uma adição ou ainda multiplicação do poder da oração, mas sim que haveria um aumento exponencial no poder da oração quando mais de uma pessoa orassem juntas. Senti que essa era a estratégia revelada pelo Senhor. Após mais orações pedindo direção, liguei para Mary Cook. Ela pertencia à minha igreja local e era conhecida como intercessora há vários anos. Quando expliquei sobre a necessidade de uma reunião de oração em grupo, Mary respondeu-me dizendo como o Senhor a havia orientado a orar por mim. Quão maravilhoso é o Senhor! Em poucos dias, Mary formou um grupo de poderosos intercessores ávidos para se reunirem e orarem juntos pelo ministério. Imediatamente após terem se reunido e orado, os ataques cessaram. Desde então, o Senhor tem falado a outros intercessores e outros grupos de oração têm surgido. Que força e proteção eles têm sido para o ministério. Intercessão em grupo. Subtítulo. Em 1995, em Singapura, enquanto ministrava conferência para pastoras e mulheres de liderança de todo o sudeste da Ásia, o Senhor uma vez mais relembrou-me da necessidade de uma base de oração adicional. O ministério estava agora se expandindo para diversas nações do mundo.
E após perguntar ao Senhor sobre essa nova base de oração, senti a necessidade de intercessores de outros países estarem envolvidos. Se eu desejasse impactar nações, precisava de representantes internacionais como intercessores. Durante a conferência, cerca de 20 pessoas vieram a mim, dizendo que o Senhor as chamara para orar pelo ministério. Tudo isso aconteceu sem que eu lhes falasse sobre o que sentia como palavra do Senhor para mim. Deus estava revelando estratégia a cada passo do inimigo. Desde então, continuamos a ouvir a estratégia de oração do Senhor para prevenir ataques ou ciladas do inimigo. Intercessores individuais e em grupo nos Estados Unidos, como também em diversas outras nações, continuam a orar por nós. Paralelamente a isso, agora fechamos o escritório por certo período de tempo, todos os dias. Aqueles que trabalham no escritório nesse período param para orar e interceder. Desde que essa se tornou a base de nosso ministério, desejamos nos certificar de que o inimigo não tem acesso ao nosso trabalho. Durante todo esse período de mudanças, o Senhor falou sobre estratégias de oração. Ataques. Subtítulo: o inimigo não interrompe suas manobras para interferir na vontade de Deus, mesmo que já tenhamos experimentado vitórias. Ele está empenhado em perseguir e impedir os planos do Senhor de se cumprirem. Assim sendo, ele se empenha numa atividade normalmente chamada de retaliação. Uma das definições do dicionário Webster para retaliação é um rápido e agudo movimento de recuo. Considerando o fato de que o inimigo é referido como uma cobra ou uma serpente, podemos compreender essa definição. Uma serpente se recolhe para atacar um alvo que ela considera seu inimigo. E Satanás faz o mesmo na batalha espiritual. Muitas vezes, durante a batalha espiritual, ele se recolhe e em seguida avança vorazmente após o povo de Deus ter conquistado uma vitória. Davi passou por um período no qual seus inimigos vieram sobre ele após ele mesmo ter conquistado uma vitória. No capítulo 1 deste livro, lemos como Deus rompeu com os inimigos de Davi, tal qual o romper das águas. Veja 2 Samuel, capítulo 5, versículo 20. Em seguida, lemos como os filisteus tentaram investir contra Davi outra vez. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam sobre o vale de Refaim. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22. Intercessores maduros estão a par dessas táticas e têm aprendido maneiras de prevenir muitos desses ataques. Embora ainda não tenhamos aprendido como garantir a prevenção para todos os ataques do inimigo, aprendemos a maneira de parar muito deles. Princípios para prevenir o ataque. Subtítulo: como resultado da busca do Senhor por estratégias para prevenir o ataque do inimigo, alguns princípios emergiram. Fidelidade na vida de oração. Subtítulo: o primeiro princípio para prevenir o ataque é ter fidelidade na vida de oração. Muitas vezes nós nos engajamos em poderosos períodos de oração antes de um grande evento. Após o término do evento e a conquista da vitória, nossa vida de oração sofre uma queda. A necessidade de oração intensa não parece mais necessária. Contudo, este é o tempo em que mais precisamos orar. Há cerca de um ano, retornei de uma viagem à Malásia. Uma equipe apostólica me acompanhou para ministrar numa conferência nacional para uma rede de igrejas. Durante o tempo de ministração, o Senhor revelou muitas estratégias para o avanço da rede e das igrejas. Estamos todos conscientes da revelação sobrenatural de Deus durante o período em que estivemos lá. Pessoas foram posicionadas em lugares chaves para que as igrejas se movessem para a frente. 2 semanas antes de nossa partida, algumas pessoas morreram, várias outras ficaram doentes com problemas graves ou passaram por algum tipo de acidente. Uma das pessoas-chave entrou em tratamento intensivo no melhor hospital do país. Por diversas semanas, tudo indicava que ela iria morrer. Os médicos fizeram todos os testes possíveis e listaram toda e qualquer doença que poderia estar causando aqueles sintomas.
Simplesmente não havia diagnóstico e nem mesmo esperança de sobrevivência. Após nos inteirarmos da situação, alertamos toda a rede de intercessores para que orasse. Os outros membros da equipe apostólica fizeram o mesmo com os seus intercessores. Todas as manhãs, tão logo eu me levantava da cama, checava minha caixa de e-mails para saber em que condições se encontrava aquela jovem e em seguida enviavam em relatório diário para os demais intercessores. Enquanto pregávamos numa igreja da Califórnia, ungimos um lenço com óleo. De fato, nós o ensopamos com o óleo da unção. Os presbíteros, meu marido e eu, oramos sobre o lenço, profetizamos sobre ele e fizemos declarações proféticas. Uma fita com a gravação das orações e declarações foi enviada junto com o lenço para a Malásia em um pacote de Sedex, Correio Expresso. Chegando ao país, a encomenda foi levada ao hospital e o lenço ungido foi colocado sobre o corpo daquela jovem. Em poucos dias, ela estava fora do hospital. O inimigo havia se recolhido para um novo ataque, mas os intercessores continuaram a orar. Estávamos fazendo uma oração de persistência. A vitória fora obtida, mas agora precisávamos mantê-la. Tempos depois, voltei à Malásia. As igrejas haviam alcançado um nível espiritual muito maior e um grande progresso havia sido feito. Muito embora o inimigo tenha tentado parar os planos de Deus, ele não teve sucesso, porque os intercessores tiveram fidelidade na vida de oração. Informação passo a passo. Subtítulo. Outro princípio sobre prevenir os ataques é perguntar ao Senhor quais são os passos a serem dados no caminho. Embora Davi tenha procurado o Senhor para obter vitória no passado, ele também perguntava a Deus quais seriam cada novo passo que ele daria. A estratégia para uma batalha pode não ser a mesma para a próxima batalha. Davi consultou o Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 23 ao 25. O Senhor me relembrou esse princípio quando me falou sobre a necessidade de crescer em intercessão à medida que o ministério também crescia. Foi necessário perguntar a Deus sobre cada passo do caminho para que realmente soubéssemos como aumentar a nossa base de intercessão. Guarde o seu coração. Um terceiro princípio para prevenir os ataques é guardar o coração. Após uma árdua batalha, é fácil permitir que a ira, a amargura e até mesmo o orgulho tome lugar no nosso coração. Muitas seitas nasceram com pessoas que pelo menos uma vez já haviam feito uma confissão verbal de fé em Jesus Cristo. David Berg foi uma dessas pessoas. David era pastor de uma igreja chamada Aliança Cristã. Durante certo período, houve conflitos entre David e a congregação. Sem a habilidade para reconciliar as diferenças, David deixou a igreja. Ele estava machucado e amargurado. Logo, outras jovens pessoas, também machucadas e amarguradas, se juntaram a ele e formaram um grupo. Espíritos amargurados atraem espíritos amargurados. O grupo concluiu que toda a sociedade estava corrompida e perdida. A decepção tomou lugar e David passou a enxergar a si mesmo como o profeta de Deus no momento, entre aspas. Uma nova igreja seita foi fundada, chamada As Crianças de Deus. A decepção em David e seus seguidores aumentou e hoje as Crianças de Deus, entre aspas, é uma das maiores seitas do mundo. A decepção teve início com uma raiz de amargura que nunca fora tratada. A amargura leva à decepção, que depois leva à imoralidade. Não podemos permitir que nos tornemos amargos após uma batalha. O preço é muito alto. Mantenha conexões.
O quarto princípio para prevenir os ataques do inimigo é manter os laços e as conexões divinas em nossas vidas. Alguns anos atrás, uma senhora chamada Lana concordou em ajudar alguns serviços no ministério. Após alguns meses, recebi um telefonema dela. Bárbara, sinto que eu preciso deixar o meu cargo no ministério. Tudo tem dado errado desde que concordei em ajudar, disse ela. Minhas finanças desmoronaram, há muito estresse no meu trabalho e agora meu pai teve um infarte. Talvez se eu apenas ficar em casa e não me envolver, o inimigo me deixará em paz. Entre aspas. É exatamente isso que ele deseja que você faça, respondi. Se o inimigo pode fazer com que você deixe o corpo de Cristo, ele não irá apenas comer seu almoço, mas também sua sobremesa. A melhor atitude que você pode tomar é levantar-se da sua cadeira e fazer com que o inimigo se arrependa de um dia ter batido à sua porta. Lana reconheceu a verdade e se apresentou como voluntária mais uma vez para cumprir as tarefas. Jesus compreendeu esse princípio quando enviou seus discípulos de 2 em 2. Chamou a si os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Marcos 6, versículo 7. Quando nos reunimos com outros cristãos, há um aumento exponencial de poder. A igreja de Antioquia enviou juntos Paulo e Barnabé como uma equipe apostólica. A batalha que enfrentariam seria intensa. A nenhum dos dois seria possível completar a missão sozinho. Frequentemente, os intercessores se encontraram sem cobertura espiritual adequada, que os deixaram vulneráveis a ataques espirituais de decepções e de dardos inflamados do maligno. O isolamento deixa a pessoa vulnerável aos ataques do inimigo. A Bíblia chama a igreja de exército. Um exército não se consiste de um único soldado, mas de um ajuntamento de soldados. Responsabilidade de prestação de contas. Subtítulo. Um ótimo princípio para prevenir retaliações do inimigo é ter certeza de que você presta contas a alguma autoridade espiritual. Prestação de contas não é uma condição de escravidão, mas de liberdade. Muitas vezes encontro intercessores sem proteção espiritual adequada. Esses intercessores estão vulneráveis a ataques espirituais, decepções e diversos outros dardos inflamados lançados pelo inimigo. Lembro-me de uma situação pela qual passei alguns anos atrás. Eu era palestrante numa série de reuniões que estavam sendo realizadas em outro estado. Certa noite, quando cheguei à reunião, um homem me entregou um envelope. Há uma palavra de encorajamento aqui dentro, disse o homem com um sorriso amigável. Obrigada, respondi. Certamente posso utilizar uma palavra de encorajamento, entre aspas. Caminhei até a frente do salão para começar a ministração daquela noite. Após a reunião, cheguei ao meu quarto no hotel e fui ler a mensagem que havia no envelope. Mal podia esperar para abri-lo. Quão atencioso fora aquele homem desejando me encorajar. Contudo, ao abrir o envelope, eu fiquei chocada. Que espécie de palavra de encorajamento, entre aspas, é esta? Bárbara, se você não se arrepender, você irá morrer, e junto com você, uma grande parte do corpo de Cristo. Era a mensagem do envelope. E continuei a ler, mas a mensagem não me dizia do que eu deveria me arrepender e também não me falava o que eu estaria fazendo de errado, ou o que eu estava fazendo de errado. Durante a noite, procurei em meu coração alguma área de minha vida onde pudesse haver algum espaço, uma brecha para o pecado, ou lugar para a falta de perdão, ou ainda alguma amargura. Na manhã seguinte, eu conversei com um pastor que estava ajudando a patrocinar as reuniões. Apenas se esqueça desta carta, ele disse. Aquele homem vai de igreja em igreja, ele se julga um profeta e pensa que o seu dever é trazer correção a cada igreja que ele vai, entre aspas.
Apreciei a palavra do pastor, mas eu queria estar certa de que não havia nada em meu coração que pudesse causar algum dano ao corpo de Cristo. Alguns dias depois, liguei para o outro pastor. Eu havia ministrado em sua igreja por diversas vezes ao ano, ao longo dos últimos 5 anos. Ele conhecia minha vida no púlpito e fora dele. Ele é um poderoso profeta. Após ler a carta para ele pelo telefone, o pastor Dawane me deu o seguinte conselho: jogue essa carta fora, Bárbara. Isso não é uma carta, mas sim uma maldição. Agradeci-lhe o conselho, mas ainda não tinha paz em meu coração. Quando voltei para casa, marquei um horário com o meu próprio pastor. Ele leu a carta e me deu o seguinte conselho: Bárbara, livre-se dessa carta, não existe verdade nela. Finalmente, obtive paz. Eu havia checado o conteúdo da mensagem com algumas autoridades espirituais na minha vida. Eu prestava contas para eles. Como resultado do relacionamento que tínhamos, eles possuíam o direito de falar sobre aspectos da minha vida e todos eles eram unânimes, deram-me a mesma palavra. Então, quebrei o poder da maldição que fora escrita sobre ou contra a minha vida e sobre o corpo de Cristo. Liberei perdão para o homem que escreveu a carta e pedi ao Senhor que colocasse pessoas em sua vida que lhe levasse correção e o prevenissem de causar mais dor e confusão ao povo de Deus. Pude então continuar a fazer aquilo que o Senhor me dirigia a fazer sem ter qualquer sentimento de culpa ou condenação. Quão agradecida fiquei pelas pessoas que o Senhor colocou à minha volta. Prestação de contas é uma bênção do Senhor. O dardo inflamado do inimigo foi anulado. A igreja que prevalece. Subtítulo: Jesus prometeu constituir sua igreja e disse que o inimigo não poderia prevalecer contra ela. Veja Mateus 16, versículo 18. Uma vez que os intercessores participam com o Senhor na construção de sua igreja, seremos usados poderosamente em diversos tipos de intercessões proféticas. Podemos nos empenhar em batalhas espirituais sem qualquer medo ou intimidação. O Senhor nos deu princípios para seguir, os quais nos darão proteção contra as investidas do maligno. E que dia maravilhoso para se viver! Que imenso privilégio ser contado como digno para participar com o Senhor Jesus na vitória sobre o inimigo e liberar a criação de Deus para cumprir seu destino e propósito por intermédio de intercessões proféticas. Questões para reflexão. Primeiro, você já teve uma série de dificuldades em sua vida no mesmo e curto período de tempo? Segundo, alguma vez você já procurou e já recebeu estratégias do Senhor para resolver os problemas? Quais foram as instruções que você recebeu? Terceiro, quando você está participando de uma batalha espiritual, convoca alguns intercessores para orar por você? Quarto, descreva uma época em que você experimentou algum ataque. Quinto, escreva algumas das diversas maneiras com as quais você busca o Senhor por respostas. Sexto, como você lida com raiva e amargura? Sétimo, como você vai, a partir de agora, incorporar a intercessão profética em sua vida de oração? Amém. Glória a Deus. Shakabalaya Surimaya.